Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$18, você vai receber mensalmente no seu lar CDs e DVDs com seminários e entrevistas com temas atuais. Apresentações musicais produzidas pelos trabalhadores da arte espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais da coleção Áudio Entrevista. Documentários com registro da vida e obra de benfeitores da humanidade e muito mais. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Os associados do Clube de Arte vão receber no mês de outubro o CD Comerge 2011, Ser Cristão, uma questão de vivência. Este é mais um brinde do Clube de Arte para o seu coração. Você não pode perder. Ligue 0 operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$18 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A perseguir. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Durante muito tempo, o conceito de inteligência humana esteve restrito à intelectualidade. O psicólogo norte-americano Howard Gardner, em 1985, apresentou a teoria das inteligências múltiplas, que situa a inteligência como potencialidades a serem dinamizadas, principalmente na infância. Dentre os 7 tipos de inteligências identificadas, destacam-se a musical, a linguística e a lógico-matemática, entre outras. Em 1995, outro psicólogo norte-americano, Daniel Goleman, apresentou o conceito de inteligência emocional. E atualmente estuda-se a inteligência espiritual, que representa a capacidade de compreensão da existência de uma inteligência criadora do universo. Na visão espírita, tais inteligências são a manifestação progressiva das qualidades e percepções do espírito. A inteligência espiritual tem conexão direta com as religiões? Como reconhecer essa inteligência em nós? Ela representa a conquista da evolução espiritual? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, psicoterapeuta e pesquisador do espiritismo. Bem-vindo, Milton, ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Nos fale um pouco das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas foi um desdobramento natural da constatação daquilo que nós observamos no nosso dia a dia quando lidamos com as pessoas na execução das suas tarefas, das suas potencialidades. Diferentes formas bastante adequadas e diferenciadas de você executar uma determinada função, uma determinada habilidade. Então, começaram a se reconhecer que, além daquela que normalmente era tradicional para avaliação, inclusive, de coeficientes de intelectuais, o chamado QI, não existiam outras formas de inteligência, de habilidade, de forma de exploração dessas qualidades nos indivíduos que não se restringiam apenas à sua habilidade de correlacionar conceitos, de correlacionar funções mentais, mas em outras áreas também uma habilidade especial para esse desenvolvimento. Particularmente a que teve grande desenvolvimento foi a inteligência emocional, porque começou a se perceber, por exemplo, que além da intelectualidade, a forma de administração, de gestão e de equilíbrio no trato das emoções, nos relacionamentos e na condução de tarefas, também era uma habilidade não só importante, mas fundamental para o desenvolvimento dessas
dessas pessoas. E como você disse anteriormente, outras habilidades, seja na música, na linguística, na forma de raciocínio lógico, diferenciando habilidades para cada uma das pessoas que foram identificadas como sendo inteligências específicas que cada um de nós podemos ter em níveis diferenciados. Mais recentemente, então, nós começamos a descobrir e a conceituar uma nova forma de inteligência, que é aquela que fala da capacidade que o indivíduo tem de fazer questões sobre o sentido da vida. No meu modo de ver, naquilo que eu tenho estudado e desenvolvido sobre a inteligência espiritual, é o conceito fundamental da inteligência espiritual. A nossa capacidade, a capacidade do ser humano de se fazer perguntas e reflexões sobre qual o sentido da sua existência. A inteligência espiritual, ela tem conexão com as religiões? Não. Porque nem sempre, né, a religião acaba sendo um instrumento adequado de desenvolvimento dessa consciência, desse tipo de reflexão, desse tipo de equilíbrio na consideração do que realmente é o sentido da vida. A gente observa muitas religiões por uma estrutura, às vezes, muito dogmática, pelo tipo de hierarquia que, às vezes, as religiões são pautadas, fazendo com que haja uma inibição dessa consciência ao invés de uma expansão dessa consciência. Então, as religiões, apesar de serem, vamos dizer assim, um subsistema da espiritualidade, ou seja, são caminhos possíveis para o homem alcançar a consciência da sua dimensão espiritual, ou da dimensão espiritual da sua vida, da conexão com a divindade, com o sagrado, com Deus, ao invés delas promoverem nas suas práticas esse tipo de conexão, elas acabam restringindo a consciência do indivíduo. Por quê? Muitas vezes estão pautadas em dogmas fechados, num tipo de exclusivismo das suas ideias em detrimento das outras ideias de outras religiões. Então, eu costumo dizer que as religiões, algumas vezes, ao invés de elas romperem e quebrarem as barreiras entre as pessoas, elas acabam sedimentando barreiras e muros e de divisões que, na maioria das vezes, são completamente infundadas, porque, na essência, nós estamos falando de princípios semelhantes encontrados em todas as religiões. Então, o conceito de inteligência espiritual, ele não tem necessariamente a ver com a prática religiosa. Encontramos, às vezes, religiosos ativos em qualquer campo e de qualquer denominação religiosa, mas que tem um nível de fechamento tão obtuso em relação à sua conexão com as outras pessoas, que não expressam, por exemplo, níveis de inteligência espiritual elevados, apesar de terem uma prática ativa dentro da sua religião. Então tem mais a ver com religiosidade. Com religiosidade, no sentido da essência da palavra, do religar a questão do divino, não só a dimensão nossa espiritual e divina em nós, mas também com a conexão de algo que a gente poderia chamar da divindade. E qualquer denominação, esse atributo da divindade, essa característica divina. Você vê que tem algumas religiões, inclusive, que pela sua forma de prática, elas acabam distanciando o indivíduo dessa experiência espiritual. Eu chamo de uma experiência espiritual autêntica, né? Normalmente as religiões elas foram estabelecidas pela experiência de um místico principal, alguém que tem uma experiência espiritual significativa, de conexão, de sentido, e que procura traduzir um certo tipo de caminho para que outras pessoas possam fazer essa conexão. Então, a religiosidade ou a religião tem esse papel de procurar promover caminhos para que o homem encontre essa dimensão com o divino, com a sua dimensão espiritual. Mas nem sempre, por conta dessa humanização, dessa forma, dessa estrutura que a religião utiliza, ela acaba favorecendo a níveis maiores de inteligência espiritual e de conexão com a sua espiritualidade. Como nós podemos identificar em alguém a inteligência espiritual? Dentro dos estudos que eu tenho feito, eu tenho procurado trabalhar muito a questão de mudanças de comportamento, de programas de desenvolvimento de pessoas, tanto em âmbitos pessoais como profissionais, exatamente nessa capacidade ou no nível de inteligência espiritual que elas têm. Então, como é que a gente percebe isso? É quando você percebe que as pessoas são capazes de ter uma atitude reflexiva sobre o sentido das coisas que elas fazem. Elas estão sempre, de alguma forma, se perguntando e se questionando qual o sentido que faz para elas ou a conexão daquilo que elas fazem em relação às outras pessoas, para elas mesmas, para a sociedade, para a natureza. Então, são pessoas que estão preocupadas em buscar assim, qual é o sentido daquilo que elas fazem para mim no trabalho. Qual é o sentido do meu trabalho? Eu trabalho para quê? Não é por que eu trabalho. Porque quando a gente fala por que eu trabalho, eu posso responder, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso realizar um trabalho. Agora,
para que o trabalho me remete ao sentido que isso tem. Quer dizer, qual é a finalidade última daquilo que eu estou fazendo? Então, essas são questões eminentemente espirituais, ou seja, que começam a trazer a transcendência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Quer dizer, a gente faz isso para quê? Qual é o sentido e o propósito que efetivamente tem a nossa atuação no trabalho ou na nossa família? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós estamos na casa espírita, eu então vou fazer uma palestra para quê? Eu vou fazer um trabalho social para quê? Quer dizer, isso muda, né? Porque não é só porque é a caridade, mas qual o sentido para mim que tem de estar com aquelas pessoas num trabalho social? Que tipo de sensibilidade, que tipo de compreensão eu estou tendo, aprimorando da vida, sobre mim mesmo, sobre as pessoas? Então, pessoas que têm essa capacidade de, não só do questionamento, de colocar em prática na sua vida esse tipo de sentido, são aquelas que apresentam maior nível de inteligência espiritual. Então, elas buscam a essência, né? Exatamente. Elas buscam a essência, o sentido, qual é a razão, o propósito daquelas suas ações, do seu comportamento, das suas reações. E até dos reações. Problemas quando surgem, né? São cartas que nos dizem o quê? Esses problemas que muitas vezes são recorrentes na nossa vida, as dificuldades que brotam. Exatamente. Né? Então, a forma como eu lido com um problema, se eu passo desse sentido de ressignificar o problema, ao invés de ser um transtorno, eu começo a ver assim, em que ele está me desafiando? O aprendizado de quê? Uma mudança do quê? Da forma de ver a vida ou as pessoas. Na hora que eu faço essa reflexão e essa perspectiva do problema, eu normalmente apresento níveis de inteligência espiritual maior. Por quê? Eu estou questionando qual o sentido daquele problema num sentido mais amplo do meu crescimento na minha vida, do meu desenvolvimento espiritual, da sociedade, da natureza, da repercussão nas outras pessoas. Quer dizer, eu amplio a repercussão daquele meu comportamento, daquela minha ação, para um contexto que leva a outros princípios, que não só aqueles que normalmente são orientados quando a gente considera a inteligência apenas intelectual. Então, uma coisa é eu achar que, pela inteligência intelectual, uma coisa é lógica, porque ela tem um determinado benefício. A outra é, numa inteligência espiritual, eu falo assim, mas isso é bom? Isso verdadeiramente é belo? Isso é harmonioso? Isso gera o bem? São questões diferentes que muitas vezes vão fazer com que a gente questione e modifique a nossa atitude diante de uma determinada situação, um problema ou um conflito qualquer. Isso que você está me dizendo não apenas ajuda a identificar quando ela já está em desenvolvimento, essa inteligência no ser humano, mas também é uma forma de desenvolvê-la, de dinamizá-la. É isso mesmo? É isso mesmo, porque quando a gente começa então a perceber, e hoje o que está acontecendo? Nós estamos passando por um momento na humanidade, na sociedade, de um modo geral, no planeta, onde nós estamos sendo convidados naturalmente a questionar os valores dessa sociedade. Então, em última instância, nós estamos numa crise psicoespiritual. A crise da sociedade hoje é uma crise psicoespiritual, porque nós estamos sendo levados a questionar qual é o sentido que a gente tem dado para a nossa vida. Que tipo de valores que tem norteado a nossa existência? Na nossa sociedade ocidental tem sido basicamente o sonho materialista, né? O sonho da aquisição de bens, de posições, de benefícios que possam trazer uma experiência de prazer. Mas isso não foi suficiente para trazer para nós a experiência da felicidade. Não foi suficiente, por exemplo, para eliminar as diferenças sociais significativas que nós temos no mundo, gerando tantas situações de pobreza, de dramas, de guerras. E apesar de nós termos recursos intelectuais e financeiros para resolver todos esses problemas, nós não conseguimos efetivamente resolvê-los. Por quê? Porque estávamos pautando as nossas ações em valores que estão ruindo e estão precisando ser renovados. Ou seja, é uma crise de valores espirituais que está nos levando a levar e a considerar a vida de uma outra forma. Então, quando a gente observa essas crises e a gente é obrigado a rever isso, nós estamos desenvolvendo naturalmente o sentido da nossa inteligência espiritual. Então, veja que isso não está necessariamente relacionado à religião. Os movimentos sociais, movimentos organizados não governamentais, estão sensibilizados, às vezes, por causas sociais, trabalhos voluntários, né? Ou seja, numa tentativa assim, o que a gente então pode valorizar e modificar na forma de conduzir a vida e que tem uma essência diferente para a vida, que tem um sentido diferente para a vida? Nós estamos falando de espiritualidade. Não necessariamente com a ligação com o divino, mas a forma de questionar o sentido daquilo que nós estamos emprestando como valor principal da nossa vida. Esse é o exercício de desenvolvimento que nós fazemos naturalmente no nosso dia a dia em termos de inteligência espiritual. Todos nós passamos a fazer isso, às vezes até sem sentir que estamos fazendo. Quando nós estamos convivendo com esses conflitos, com as frustrações, questionando o que a gente está fazendo da vida. Quantos de nós já não passou em algum momento por uma crise existencial, a gente fala assim, peraí, mas por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Qual o sentido do trabalho que eu estou fazendo? Qual o sentido de repente, estar fazendo palestra na casa espírita? O que realmente isso eu estou elevando? O que está me movendo a isso?
E aí, muitas vezes, a gente pode perceber que naquela mesma prática existiu, por exemplo, um interesse anterior diferente, projeção social, prestígio, e depois a gente começa a ver que, por exemplo, na tribuna espírita, a gente é capaz de levar, realmente tocar o coração das pessoas, tocar a sensibilidade das pessoas. Isso é um outro sentido que faz com que eu me relacione com a palestra de uma forma completamente diferente. Ao questionar isso, eu estou procurando desenvolver um novo sentido para aquilo que antes tinha um valor para mim e agora pode ter uma outra consciência de um outro valor. Esse é o exercício que a gente faz em relação ao desenvolvimento e ao aprimoramento da inteligência espiritual no nosso dia a dia. Agora, nós estamos falando, focando em nós mesmos, mas nós podemos ajudar as nossas crianças, os nossos jovens a desenvolverem essa inteligência espiritual, porque nós queremos que eles se desenvolvam em termos de inteligência musical, lógico, matemática, levamos eles para a escola, né? Fazemos tudo por eles. E, às vezes, nos esquecemos dessa essência que dá tanta alegria de viver, da força, da felicidade, né? O que fazer, Milton, para levar as nossas crianças a desenvolverem esse tipo de inteligência? Eu acho a sua pergunta fundamental e super importante, porque a falta de compreensão ou de consciência dos pais e responsáveis desse tipo de questionamento sobre o sentido das coisas, o sentido da vida, uma outra lógica da vida, faz com que a gente acabe passando para as nossas crianças, desde tenra idade, valores inconscientemente muito mais associados aos valores anteriores, por exemplo, do materialismo. Então a gente, às vezes, tem a prática religiosa, vai à casa espírita, mas continua fazendo questão de poder dar valor à boneca nova que se compra, o computador novo que se compra, a valorizar alguma coisa que muito mais expressa um prestígio social, uma projeção social, do que realmente aquela questão da essência que nós estamos refletindo, às vezes, na prática religiosa. Então, quando a gente toma consciência disso, é ajudar as crianças a questionar assim, mas para que então você quer uma boneca nova? E aquela usada que a gente agora pode até te dar a condição de dar uma boneca nova, mas e aquela outra usada? E aquela criança que de repente não tem uma boneca? Veja que não é só no sentido da caridade pura e simples, de poder atender para que o coração benevolente da criança possa desapegar daquela boneca velha para poder dar a quem não tem. Isso é uma dimensão, mas tem uma outra dimensão mais sutil. Ela questiona assim, para que realmente eu preciso de uma boneca nova? E não quer dizer que ela não tenha que ter, mas ela vai estar consciente de tendo aquilo, qual é a responsabilidade dela de ter duas, ou então de que alguém que não tem nenhuma. Então não é só um movimento benevolente da caridade, às vezes quase que romântica. É uma tomada de consciência do equilíbrio que precisa se existir na relação com as pessoas. E isso é que vai favorecer uma tomada de consciência para as diferenças sociais do futuro, onde as crianças vão começar a ter então, uma noção mais clara de, peraí, se eu tenho muito, como é que a gente vai fazer com quem não tem nada? Porque a pressão social em fruto dessas diferenças está nos levando a refletir uma mudança da nossa forma de conduzir as diferenças, a capacidade de termos mais do que outros países, as diferenças de intervenção, às vezes, na autonomia de outros países. Olha o que nós estamos assistindo na nossa realidade, né? Nos levando a questionar qual é o real sentido em termos de liberdade, autonomia, consciência social, responsabilidade social. Isso não são termos só bonitos, né? Eles têm uma essência e um alcance que são capazes de definir um destino completamente diferente para a nossa sociedade. O que a doutrina espírita nos fala a respeito das inteligências múltiplas e, em especial, a respeito da inteligência espiritual? Eu acho que, apesar de, se você pegar na codificação, não haver uma alusão tão explícita, tão clara, que são estudos recentes, mas na essência da doutrina espírita, quando você começa a colocar principalmente a visão espírita do homem, nós estamos falando exatamente dessa capacidade que tem o homem, o ser humano, de ao longo das suas reencarnações, despertar o seu potencial do princípio inteligente, da conexão então com Deus, da conexão daquele nível, quando a gente fala da visão espírita, né, todo mundo fala do corpo, perispírito e espírito. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala, às vezes, de uma divisão entre essas três dimensões, né? Como se o corpo fosse uma coisa, o perispírito fosse outra e o espírito fosse outra. Nós estamos conectados nessas três dimensões decisivamente. Então, o impulso que nós temos, que a doutrina espírita nos coloca na lei do progresso, por exemplo, é nos impulsionar a desenvolver as habilidades latentes do nosso espírito. Então, veja que, no fundo, as dificuldades, os desafios que nós passamos é algo do nosso espírito que nos impulsiona ao progresso. Então, é o impulso do nosso espírito querendo se manifestar na sua plenitude. Então, as inteligências são as diversas capacidades que nós temos de viver aquilo que é essencial, que é o bom, o belo e o harmonioso. Se nós pegarmos, por exemplo, a inteligência musical, né, você citou a inteligência musical, ela é uma expressão, pode ser uma expressão, por exemplo, do belo,
do harmonioso na via da sonoridade, da relação entre as pessoas. Olha a capacidade que tem uma música de tocar o coração, sensibilizar as pessoas nas suas fibras, às vezes mais emocionais. Às vezes ouvimos uma música, alguém cantando, e a gente sente uma reação, porque entramos no nível de conexão de alma com aquela música, com aquela sonoridade. Então, são despertamentos do potencial do espírito que todos nós trazemos latente e vão se manifestando como forma de ampliação da nossa consciência sobre a nossa realidade espiritual, né? Não só o entendimento racional das coisas, mas a nossa sensibilidade de qual o sentido dessas coisas para o nosso crescimento espiritual. Não só o belo estético, mas aquele belo que nos leva a situações de mais harmonia, de elevação, de crescimento espiritual, de tranquilidade. E vejam então que são evoluções dos conceitos, né, do que é belo, do que é harmonioso, do que é bom, e que vão sendo despertados pelo nosso espírito. A doutrina espírita, quando fala da lei do progresso, fala exatamente da eclosão desse potencial ao longo das nossas experiências. E por isso que tem que ser individual. Cada um de nós é que tem o seu trabalho de despertamento desse potencial. Está latente ali e nós temos o trabalho, né, pessoal, pelo valor e pelo esforço que nós fazemos para despertar esse potencial da nossa vida, né? Isso tem tudo a ver com a lógica do equilíbrio que a doutrina espírita coloca, por exemplo, sobre o papel de Deus nessa história, né? Quando fala da causa primária. É algo que está nos... inteligência suprema, né? Que nos impulsiona. Quer dizer, você imagina quando a gente chegar no auge da consciência espiritual, eu costumo dizer que nesse momento, quando a gente alcançar o máximo da consciência espiritual, a gente vai entender o que é Deus. Porque a gente vai ter noção de, agora eu entendo realmente por que foi, o que aconteceu e agora o sentido dessas coisas. Então, isso é algo que em nós está nos impulsionando a essa descoberta. É uma questão de tempo e do esforço pessoal. Então, cada um de nós está buscando nessas dúvidas, nesses conflitos, o despertamento desses potenciais. Nós hoje chamamos na psicologia de inteligências, né? Agora, quando os espíritos colocam dos potenciais que nós ainda sequer somos capazes, da nossa razão, nos darmos conta, nós temos um potencial, talvez, de compreensão que nós ainda sequer temos uma noção exata do que represente, por conta ainda da nossa visão limitada, restrita a essa dimensão. Então, a psicologia hoje começa a avançar numa compreensão que o espiritismo coloca do potencial da alma e do sentido da nossa existência muito maior do que a gente ainda, nas ciências do comportamento, que a gente possa imaginar, né? Palavras finais, Milton. Eu acho que o mais importante nesse sentido é a gente poder se dar conta, para evitar que, às vezes, a identificação de uma característica de uma inteligência maior ou menor nossa possa nos colocar como melhores do que uns e que outros. A constatação das inteligências e da inteligência espiritual, para mim, remete exatamente à nossa sensação e o desejo de podermos estar entusiasmados pelo que a gente faz, conectado com um propósito na vida e sermos capazes de deixar um legado para a humanidade. Esse, para mim, é o resumo principal da inteligência espiritual na nossa vida. Muito obrigada, Milton, pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você.